Jade holili jai donkenda. Jade holili jai donkenda. Jade holili jai donkenda. Jade nkulungu mbio chipembe. Falar desta terra é falar de poesia, de poetas. Rui Duarte Carvalho escreveu: a chuva não caía e eu aspirava aos cheiros de uma terra negra que a idade enriquecera. Não vamos Era uma terra exata para entender agora, cavada fundo na aridez dos livros, isto é, das viagens, isto é, das leituras, isto é, das decisões da idade. São as escolhas do velho e do novo que contam a história que esta terra deixa e a promessa que a chuva um dia vai cair. Basta só haver fé. Mas no mundo de hoje, fé não é algo material que se possa comprar e vender. Logo, é algo que pode ter perdido o seu valor, o seu peso. No sudoeste de Angola, na província da Huila, a capital Lubango é um testemunho dos ideais globalizados. O mundo inteiro conectado. Todos e tudo num só sítio, num só momento. A Huila é uma província rica, diversificada em termos culturais, tem das mais diversas influências, até porque foi um território que historicamente atraiu uma diversidade de povos para este lugar, que acabaram por deixar os seus vestígios culturais, uns mais fortes, outros mais fracos e outros que até desapareceram. Do ponto de vista tradicional, nós encontramos uma riqueza enorme de danças, de músicas, de rituais entre o povo Muila e Mungamba. Posso chamar agora a atenção para um ritual específico, um cerimonial específico, que é dos mais antigos e dos mais complexos que continua a existir aqui na zona, que se chama a Ongélua, ou o cortejo do boi sagrado. Será que não há espaço para a magia, para o antigo, para os rituais ancestrais? Estas são as questões que assolam esta terra. Mas para onde vai este caminho? Um caminho percorrido por um povo tradicionalista, que teima em não se perder, em não deixar-se guiar pelo estranho mundo moderno. O povo são os Muila, do antigo reino do Jau, pertencentes ao grupo Mianeca. No município da Chibia, na comuna do Jau, encontramos um povo que se agiganta com os seus costumes.
onde ainda há guerreiros, reis e rainhas, cada filho, cada história, um livro a céu aberto. A mais antiga referência que se tem da Ongélua foi de um senhor, um português, chamado F. Nogueira, que foi dos primeiros portugueses a circular por estas terras e sobretudo porque era um português que gostava de estudar os outros povos. E então Nogueira deixa-nos um trabalho belíssimo que foi publicado em 1881, o que quer dizer que ele conheceu o povo Muila e também o povo Gambwe aí nos anos 70 do século XIX. Mas ele descreve a Ongélua com muito pormenor, com tanto pormenor que nós hoje, quando comparamos com aquilo que sabemos hoje da Ongélua, se aproxima muito. Mas ele dá-nos informações da Ongélua com grupos muito mais cheios de gente, com muitas mulheres pintadas de Ochingombe, com aquele caulino alusivo à figura geométrica que o Nawanga apresenta na fronte. Os sinais da modernidade não afetam os hábitos e costumes. As tradições do povo Muila continuam intactas. Um povo que vem de uma era onde a magia e a superstição ditavam as leis do homem. Rituais numa fé que persiste. Rituais como Ongélua. Ongélua, a festa da chuva. O povo Muila é dono de uma cultura que sobreviveu à assimilação colonial, à guerra civil e às imposições do mundo moderno. A Ongélua, ou o cortejo do boi sagrado. Este cortejo é muito antigo, mas está aos poucos a desaparecer. Vejamos o caso de uma das ombalas de onde saía a Ongélua, que era a do Lupolo, da Huila, que já não existe há muitos, muitos anos. E não há muito tempo também deixou de existir o da Quiita. Neste momento, a única Ongélua que continua a fazer-se, a realizar-se aqui na Huila, é a que sai da Umbala do Jau. Entre julho e agosto é mantido vivo o antigo ritual. Nas terras altas da Huila, o cortejo do boi sagrado é no final do ano Nhaneca, quando as colheitas acabam e aparece a lua nova. Ongélua é uma atividade que vem desde a nossa ancestralidade, pelos reis. Nós temos ombalas, ombalas que nós temos aqui no município da Chibia e em outras paragens. Mas especificamente o Ongélua que vamos tratar aqui não é para todas as ombalas. Essa ombala é do grupo totêmico dos Obaquanhime e que tem como função peregrinar pelo território para poder invocar, digamos, boa prosperidade, tanto animal como humana. Este trabalho de F. Nogueira, não é? Dos anos 80, do século XIX, vai servir de fonte de informação a outros que vêm depois. É o caso do padre
Afonso Lang, que é um estudioso também dos costumes e da língua dos povos da Huila. Nogueira vê a Ongélua no século XIX, o padre Lang só vai ver a Ongélua no início do século XX. Mais tarde, já nos anos 40 e 50, a Ongélua volta a ser estudada por um missionário mais nosso contemporâneo, que eu conheci pessoalmente, Carlos Esserman, que viveu muitos anos na missão da Umupanda e depois passou aqui a viver na missão do Munhino, aqui na Huila. Um ritual para trazer boas chuvas, boas colheitas, sustento, vida. Esta crença remete-nos ao boi Apis do Antigo Egito, considerado como a expressão mais completa da divindade sob forma de animal. Um deus animal que vive no meio dos mortais, que traz sustento e alento. Os povos nómadas da antiguidade deixavam as suas terras ancestrais e levavam consigo os seus pertences, idiomas e costumes. Se os bois são pertences, os rituais que os acompanham fazem parte dos costumes. Começa aqui o fluxo cultural basilar entre as diversas regiões africanas que têm o boi como centro, tal qual os povos pastores Nyaneca. Esta herança, que ameaça desaparecer, vem de um mundo mais simples, devoto da natureza e das leis naturais. Encontramos aqui uma devoção ao mundo natural que hoje já não existe. Como criar uma identidade nacional sem apagar a enorme diversidade cultural destes povos? Uma cultura que está dormente numa marcha lenta para o futuro incerto. Mas a chuva significa esperança. Este é o grande propósito do cortejo do boi sagrado. Que venha a chuva. Existem pontes entre o mundo moderno e as tradições. Kalapato nasceu no seio do povo Nyaneca. É um Mungambwe, parte do povo Nyaneca-Humbe, formado por 10 povos, entre eles os Muila e os Gambus. Na sua juventude, Kalapato foi incorporado no exército. Continuou os seus estudos e aperfeiçoou o domínio da língua e da cultura portuguesa. Não. Tá bem. Eu vou continuar a avançar então. Vou ficar descansado, né? Hoje é um investigador, um conhecedor das duas línguas, das duas culturas. Hoje há quem vive entre os dois mundos, não abandonando um para estar no outro. Uma harmonia pessoal. Outros vivem numa só realidade, aliados de outros mundos que não aquele que sempre conheceram, aquele em que sempre caminharam. Mesmo um rei sem reino só sobrevive com o poder das suas convicções, o mais recente de uma longa linhagem. Mas quem mantém esta identidade viva? O epicentro do Ongélua aqui no Ombala é expedida pelo rei e os seus súbditos. Alguns anciãos escolhidos que fazem parte da corte e que vão receber poderes do rei
para poderem peregrinar ao longo desse território, num período de 60 dias. Em finais de julho, o período chamado de Lua de Caqueni, os anciãos mais respeitáveis juntam-se e convocam uma audiência com o Hamba para a Onjelwa. O tempo chegou da partida do Onjelwa para a peregrinação. A Onjelwa faz parte desta terra. O grande argumento dos mais velhos para garantir que a cultura sobrevive. Que comece o ritual. Vamos começar com um processo de preparações. Dias antes, as senhoras têm que estar adornadas de forma peculiar. Têm que ser ungidas, pintadas, têm que ser trançadas, devidamente como deve ser, porque eles têm que aparecer com uma indumentária própria, característica do Onjelwa. Vamos passar pela preparação da bebida, porque não há festa sem a bebida que é o macau. Esta bebida é preparada um dia antes. Onjelwa katuhande itunde mwa peho yajina yeri shetano chirongo ai yakuno peho honu mokonda katwali minyo maha china twalimo maha obipopo byajo makanda umboli yeto chipopo chonghela kanda imoli yeto chipopo chonghela kumbili baya kukapo pya bahekulu bayo bokwi pola kuna bakapo pya kohamba ohamba iti ochirongo na ina berwano kuiholi Onjelwa opo ohamba utu mbeshuwala okututuma ochipuko chiwa nombilopo ailoko bali obantu atulimi. Tudo tem que estar em sintonia com o que já foi feito pelo pai, pelo avô, pelo bisavô. Só assim se garante a chuva, através da tradição. Há outros procedimentos que aí ocorrem, não é? Concernentes à preparação da atividade. Vai-se a uma árvore, não é? No caso a mucua, na região Muile-Mucua, tiram-se as cordas, são bem preparadas, e quem tem essas cordas é a rainha, a esposa do rei. Tem essas cordas porque terá uma função de amarrar os dedos centrais do rei, não é? Na altura da partida. Quais são os passos que se dão aí no Ochoto? O macau preparado tem que ser entregue por uma entidade, que é o Lemba. Muito antes prova, por questão de segurança, ele traz o macau e entrega ao rei para beber. Ele é o primeiro. O rei bebe, ladeado pela sua esposa e duas meninas pequenininhas, não é? Virgens, não é? Que é próprio do ritual. Após do rei tomar o macau, agradecer, inicia o cancioneiro. A canção do Onjelwa começa. Após a canção, dentro do aposento do rei, é ali onde o rei é amarrado, nos dois dedos esquerdos, centrais, ele, a rainha, mais 3 ou 4 pessoas que lá ficam. Porque permanecerão assim, amarrados os dedos, até que o Onjelwa peregrine. Significa o que é isto? Segurança. É segurança do Onjelwa. Então, é o ponto de partida do Onjelwa. Um toma lá dentro, o Lemba, numa atitude de simulação com o rei, eles vão disputar os instrumentos, até que um toma resgate 2 instrumentos principais. O machado específico e um pau bifurcado, que significa o poderio do boi. Ele, o rei também, fica com um machado maior lá. Entrega os instrumentos ao Lemba, ele sai ao curral para lhe conferir os bois da peregrinação. É preciso identificar os bois que irão participar no cortejo, dentre os quais se destaca o Nawanga, o boi sagrado. São 2 ou 3 pessoas que estão acompanhando o Onjelwa, que já não é característico. Mas assim, dali eles arrancam com os bovinos até no sítio onde dia seguinte vão ter uma concentração
superior a esta da partida chama-se Ululilo. Apenas o Umbala é o ponto de partida. Ela tem que percorrer perto de 15 quilômetros até nesta localidade nos encontramos, no Muhanji. Aqui é na concentração principal, é no sítio de extrema importância para o Onjelwa, porque é aqui onde o Onjelwa vai buscar forças para a sua atividade. Na Umbala praticamente não existe nada que tem simbologia cultural, a não ser aqui nesse local onde nos encontramos. Cumpre-se uma cerimônia com um boi sagrado, denominado de Nawanga. Esse cerimonial consiste em ungí-lo também, e é a partir daqui onde começa a consumir a abóbora e o milho fervido. Digamos, depois do Lemba cumprir com esse cerimonial com o boi, começa o cancioneiro, canta-se, as pessoas que cantam são as encontradas, que já estão na expectativa da chegada dessa equipa, dessa peregrinação. Ilinganga manjelwa ndinanthumwa okukala komuntu wonjelwa sinanza tuonjelwa ilupuka amenjende kuolokalizalo kuikalala nokuikala muhukalina tinjikaba sako jichiba semanjira jichiba syokombo lya choko anja nchitolera kutapane mesa okutyawa kukahi operiko okukahinawa sinana mala lono ntikeno ntatono nkwana jitunda panji kapo pya kombalo kuti pangandina wasapo chingani kuno kwa Muhanji chena njimono mutu tuna wasawa kulo ngati kunonjelwa agati ochinakano chochilongo agati onjelwa ochinakano chekutalio bantu nonongombe chiname na ito nondunge nei basha kuluna basha mokwenda nonjelwa china itunda konja wilauka ya komambandangala omo ilingilo viso china itunda omo ya muno Muhanji omo yuko tubyalo kundano chilongo onjelwa katuhande itunde mwapeho bajina yeri shetano chilongo aiya kuno peho hono mokonda katwali minio maha china twalimo maha obipopo byajo makanda umboli yeto chipopo chonghela kanda imoli yeto chipopo chonghela kumbili baya kukapo pya bahekulu bayo bokuipola kuna bakapo pya kohamba ngoyi mombelo mewira mojito meyumbilo metululumo kakotoma twende montanda mwana mwenyo. Os preparativos e presságios trazem a magia antiga, a crença enraizada num povo sustentado na fé. Ejonjelwa ntu itwetera tuhandange no kainkipo mokonda jina kuhena njelwa tuti jina kuhena njelwa ombira kai lokona wanao onjelwa yo malombi onkhulwale yoko hale chinelombe hali atanda monjelwa moi chilipo pya pamoyo itudio hamoyo itutelombira. A chuva tem de cair bem. Mas quais são as peças deste ritual? Hamba, rei. Ovipundi, conselheiros do rei. Elombe, chefe da aldeia. Nantumwa anuncia e estabelece a comunicação entre a Umbala e o cortejo. Mwene Hambu, responsável pelos bois da peregrinação. Lemba, responsável pela cerimónia, pelos instrumentos necessários ao ritual. Nawanga, o boi sagrado. Maçambala, cereal usado no fabrico do Macau, uma cerveja artesanal.
Umbala, um lugar importante na comunidade, onde a Ongélua se decide e termina. Eululilo, o lugar do anúncio. Estes são os participantes do cortejo. Todas as peças estão em movimento. Vai começar, e com ele, uma nova esperança. Viechi oviringa tulinga opala munongonoke tulinga chale nokupopya viechi evi tulinga tuti nokupopya nokunongonoka mahinongonoke seiko pala chilongo chikale nawa viechi he katuchete omu chikalela atunongonoka ochichi tupopya. O cortejo vai a caminho da próxima aldeia, Nantumwa. O anunciador, Mwene Hambo, o senhor dos currais, e o Lemba, responsável pelos rituais. E todos os caminhos levam ao ritual. Após isto, a unção às senhoras, há uma deslocação por aqui, onde serão ungidas algumas pedras com o óleo dos bovinos e produtos próprios, né? Mas essa unção também tem uma simbologia. Essa pedra tem que ser ungida completamente, tal como nós acompanhamos. Ela ficar untada completamente como símbolo de boa chuva. Ela fica molhada, é o solo que fica molhada e a sorte é para a localidade e para os que foram encontrados aqui. Longe do mundo moderno, é fácil aceitar a fé, perceber os mistérios e dar um significado e peso a simples instrumentos. O culto do boi sagrado não é exclusivo do povo Nhaneca. No Egito houve o culto do boi Apis, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. E, por exemplo, o boi Apis simbolizava a força vital da natureza, a prosperidade. Ora, isso também é aquilo que nós vemos aqui no cortejo do boi sagrado. É cura olhei, liombala, ongonge olhei, olhombala, pai não olhei, é cureri olhei cara conhimano não gombe. O machadinho da sabedoria que Nantumwa leva consigo tem raízes na lenda de Feti, o primeiro homem criado por Deus e colocado na região de Galang. As sinetas Ongonge, o arco Onkonje, a cabacinha sagrada Olufu, tudo ferramentas que garantem o sucesso da Ongélua. A sorte governa um mundo onde as regras são feitas com devoção. Daqui, os bois passam, de onde forem, já não se cumpre um ritual mais importante em relação a desta localidade. Porque aqui, onde é o arranque, onde é a força do Ongélua, parte daqui. O chefe de cada umbo, de cada aldeia, prepara o Umbundionene, que significa literalmente a porta grande. Todos devem passar pela porta, sem exceção. O cortejo chega à próxima aldeia. Já todos estão à espera do boi sagrado. Oyo ngombe ajino kulia tanga no mukunja ya no ishiringilwa abaye ko peno bantu ya bona mpa yentu no puka no makulu ya ba kuno wankela no muno mukai. Todas as comunidades devem preservar estes rituais. Uma responsabilidade que passa de geração em geração.
Essa fogueira principal também simboliza um poder. Aquele fogo, o Onjila tem que andar com um fogo de segurança. Esse fogo eles vão buscar no terceiro dia até essa fogueira. Quem que ateia? Uma menina preparada, bem vestida, adornada de forma peculiar, é que ateia a fogueira. Um ritual que serve como guia. Um mapa para onde a peregrinação vai passar. Em princípio, o percurso é sempre o mesmo. Mas aldeias podem mudar de sítio, tornarem-se mais importantes ou mesmo desaparecerem. À chegada, mulheres trazem comida, um sinal de boas-vindas. Nantumua come primeiro. O anunciador também é o Chimakela, aquele que prova. Ujindosa kwa wachimakela wakumakelo makulia jinatwa hikwa twapewa. Onko kaeka hinao atituhali onko kunejama nyako kutubujika hikwa amakelamu etwavela atuli. Sinaha makelemo katuli. Na Onjélua, a sorte vem da tradição. É preciso fazer unções, com óleo extraído da Nompek, das sementes da planta de nome Ximenia americana. Um óleo que abençoa todo o povo e as suas provações. A unção vai significar conferir saúde às pessoas, dar prosperidade às pessoas. São ungidas com óleo no pé as pessoas, senhoras e senhores, crianças, aí naquele sítio. Os bois também fazem a sua parte na cerimónia. É preciso comer o preparado. Não comerem significa um mau augúrio para o cortejo. Com o boi Apis também se fazia um cortejo. E nesse cortejo de 7 dias havia uma parte curiosa também. É que se o boi, se lhe dessem de comer e o boi Apis não aceitasse, isso era muito mau sinal. Ainda hoje, na Onjélua, quando se dá mucunja, quando se dá abóbora, matanga, milho cozido ao Nauanga, e se ele recusa comer, isso é um mau sinal. É um tipo. O comer a abóbora e o milho fervido é característico para todo o que manda passar. Nós estamos aqui nos Arredores da Chibia, o cerimonial mesmo. Após 60 dias, ainda há quimbos por peregrinar, com os mesmos procedimentos. Outra coisa também, o boi Apis tem uma particularidade, tem um sinal branco na testa, que podia ser um losango, podia ser um quadrado. Ora, como nós sabemos, o Nauanga, na Onjélua, também tem uma mancha branca na fronte. O que isto demonstra é que o velho cerimonial dos egípcios de há 5.000 anos antes de Cristo, que era sobre o boi Apis, continua a existir nesta zona do sul de África. O caminho de volta ao Jau, o esperado regresso até à Umbala do Rei. Após 2 meses de peregrinação, a expedição que saiu
para a peregrinação, volta nesta Umbala com a missão cumprida. O que vai se proceder aqui necessariamente? O contato com o rei. As pessoas que foram têm que ter contato com o rei para apresentar a missão. Para twanyingira muno, sina twanyingira muno, para twaya para ku onjelwa para tuipa ke poka pupo ku terminalo mohuka. Jadwa ampeyu yo bagulu ko hal. Ndono ntoka tu chiyo. Ti hei wapo. Abe chimate jadwa jiti wo mpeyu jingo mpeja jo. Ko mpeyu hei wapo hi. Ai kunkwa imatwa jiti wo mpeyu. Imasalwa kunke imasalange chichalingwa pa. Abalingyo mbala wo mpeyu. Pinturas brancas são usadas para representar a devoção ao boi sagrado. Onjelo riba sena makulu. Onjelo ilingira tupunga twilingo ombila pa kuti opombila iloka. Ombila ajwe kai hande kuloka nawa nawo. Yanonjelo yajwe kai fupali nawo nko kuhiwanga ko halenge jonko bakulu yalinga mandabe hivishwa nombila nayo yine yeya jahambuku. Essa cerimônia aí chama-se Ochingombe. Ochingombe por quê? Porque uma das figuras, uma das imagens que aparece na cara das senhoras é porque simboliza a característica do boi Nawanga, que tem pintura na cara. O rei é informado do regresso da peregrinação a Umbala. O rei sai da Cubata para receber os peregrinos e o povo junta-se para assistir ao encerramento da Onjelwa. Chana. A recepção é alegre. Um grupo de raparigas chamadas de Ovacainto são escolhidas para receber a vinda da Onjelwa. Há sempre o caçoneiro, há sempre aquela dança habitual e é o maior dia da concentração da comunidade aqui presente. Como a gente vemos, e afluíram gente de diferentes localidades vir ver o encerramento do Onjelwa, isto pela sua importância. Onjelwa está pronta para atingir o seu clímax. Uma ideia de viagem, de mudança e de regresso. De uma nova temporada que terá esperança para a sobrevivência do povo. Silêncio. Ouve-se a respiração de anos, séculos, milénios da mesma paisagem. Sempre constante, sempre presente. A nossa herança. A herança de um povo que sempre viveu em comunhão com o mundo à sua volta.
Um povo que acompanha os sinais do tempo sem perder a sua identidade. Abakulu abasa ojo dolela ngojo no tembo mene ya nkene ibasa paheji no bahonjelwa irono kupona nkhono mokonda yo tembo yo no shikola yabikapela bye yako olana be hoba piluluka onko chibindo jo bakulu do ko hale ajako bali balinga bahepela no bikutu paji hochina jo bakulu do ko hale chino kupwako olana baheba nyingira no ipuko bipi yapa hochili yo tembo ino dohando kuti kachipu kwa chiho mashipa ina onthelana macho tunakuchilekesa kuti chitwa chalino akuluwa kwa hale ochechi. Qual o lugar dos Muila neste mundo moderno? Quatro horas mutenyo mbila kailo koko. Kahadwa do jengedi nango yobla me do jengedi onko balan desa balandwa adulan yo kahinde ke ko gulila gabo ga onko no kailo eni melinga da yodwa halimie. Iloga mngatu limisa mahina ya ibahili ajo yamena wi kai ali ya wikukuda. Ngadwe bisabo binano kukukuda twalimihile mwa bimene pa ngadwe bisabo ya kukuda mbila kailo koko ali. Yam na onko ojina nkhali ya yumga konko bamga ya yumbilwe ko boybonda ga iyenga ngomjelwa nga nyingila mbilana yo ga iyenga yan nkoka ya yumbilwe ko ga ilokwe. Como é que a cultura Muila é vista longe das suas cobatas, longe dos seus campos e rituais? Tenho tido às vezes contato com eles apenas naquela de comprar algo a eles, porque eles às vezes nos fornecem alguns produtos ou alguns remédios naturais. Dá-se o caso mesmo que o que lhes tira de lá para cá é a seca, porque eles só sobrevivem apenas da agricultura. Não, nunca ouvi falar da Ongelo, não. Não sei o que é que significa, nem que língua é esta. Infelizmente nunca ouvi. Só pegar os animais, lhes meter em andamento para ver se a chuva cai, para mim não tem cabimento. Porque mesmo a chuva mesmo é obra de Deus, não do homem. Literalmente nunca ouvi falar dessa procissão, mas acho que isso tem a ver, tipo, eles fazem esses rituais para ver se alcançam alguma abundância, para ver se vem chuva, que haja produção, conseguem alimentar o gado. A Ongélua, o cortejo do boi sagrado, faz parte da identidade de um povo, do povo Muila e também do povo Ngambwe. Mas acontece que, ultimamente, só se faz entre o povo Muila, portanto, a partir de Umbala do Jau. Isto quer dizer que já houve duas Ongéluas que desapareceram, que se perderam. Ora, nada nos garante que esta Ongélua, feita aqui, esta Ongélua do Jau, se não tiver o apoio das autoridades, o apoio de toda a gente que queira que este cerimonial se perpetue, porque é um cerimonial dos mais complexos, dos mais antigos e dos mais interessantes que há nesta região. Ongeluaji no tutu iba katui primero baila no mkiabo monda yo no shikola no igreja no ana hakumbia kwa mtu kama iko na mondo ipo yo no igreja no shikola. Sobre a cultura Mumuila, não sei muito. O que eu sei basicamente é aquilo que eu tenho visto nos Mumuilas a passarem aqui pela cidade. Normalmente quando me deparo com os Mumuilas, sim, tenho reparado nas meninas, usam assim um barro vermelho no cabelo, yeah? Ficam com seios de fora, usam umas miçangas, umas pulseiras douradas. Eu sei que é um povo muito conservador da sua cultura, dedicam-se à sua vida à agricultura, né? que é um dos pontos, mas um dos pontos mais fortes é a criação de gado. E aí eles conservam muito essa parte, porque no gado é algo muito sagrado deles.
na essência pura, a essência, não consigo detalhar muito bem o Ongelo. Não consigo assim muito bem, mas sei que é um ritual de sacrifício para cair chuva ou atrair umas outras coisas. Mas de um tempo para cá, a juventude que lá habita já não tem acreditado muito, já não tem tido muita crença. Iam sempre consultar os mais velhos, aí os soba da aldeia, faziam o ritual, mas não caía a chuva. Então, essa cultura é uma coisa que vai perder a sua essência. O discurso volta sempre ao muro que divide o velho e o novo. A tensão entre a tradição e o progresso. As novas gerações não mostram interesse pelos costumes antigos, desconsideram as suas histórias e rejeitam a sabedoria muila. Do lado dos mais novos, existe uma crítica ao misticismo, com a denúncia de que este tipo de pensamento ajudou a cimentar as divisões económicas angolanas. Há uma insistência educativa que afirma que muitos africanos precisam de entender o mundo de uma forma científica, com maior conhecimento do mundo material e físico. Os mais velhos apontam para a defesa do conhecimento tradicional, o que contraria a narrativa colonial que até aí descrevia estes povos mais ancestrais como retrógrados ou não civilizados. O registro das tradições serve de memória histórica e nacional. Uma construção de uma identidade única e de património mundial. Este mesmo ritual já entrou inclusivamente na literatura. Nos anos 70 já havia poemas que tinham a Ongelo como elemento essencial desse poema. Que ferramentas podem ser usadas para lutar por esta identidade? Como manter o cruzamento de toda a história no território angolano e da sua vasta e rica cultura? Uma cultura que já tentaram apagar, mas que pela força da tradição ainda sobrevive. Mas o que fazer com a real quebra da tradição que se vê hoje? E que futuro irá trazer para estes povos ancestrais? A marcha do tempo faz progredir os objetivos de uma nação virada para uma economia global. Rituais como a Ongelo poderão vir a assumir um caráter meramente folclórico. Até o turismo, a economia se pode interessar por estes cerimoniais. Isto já se faz em outras partes do mundo. Chama-se isso turismo cultural e até se chega a chamar turismo religioso. Não quer dizer que olhar para estas manifestações, que são manifestações religiosas também, e mágicas, não quer dizer que seja olhar para elas sem respeito, não é isso. É continuando a respeitar os crentes, continuando a respeitar a religiosidade das manifestações, mas aproveitar para mostrar a outras pessoas, aos turistas que gostam, que há manifestações que vale a pena ver, assistir. E, portanto, esta manifestação tem todo o direito mesmo de ser apoiada e de ser continuada.
Ongélua é a festa da chuva e é neste momento que o ritual ganha vida. Afluíram gente de diferentes localidades vir ver o cerramento do Ongélua, isto pela sua importância. Hoje, o rei vai ter que sair da sua casa ao encontro do outro grupo de dançantes que vem com uma outra equipa, que ele vem com 3 bovinos. Ao encontro dos 3 que já haviam saído, tem uma simbologia grande. 2 bovinos que vêm a um sagrado também, maleado cor e branca. Esse bovino aparece aqui para poder receber a bênção desses que foram e lhes retirar todos aqueles malefícios que os bois que foram à peregrinação encontraram ao longo da peregrinação. Há aí uma cerimônia do encontro dos 2 bovinos e os 2 grupos. Esse encontro é sagrado. Este é o culminar de uma união. A união com a terra debaixo dos nossos pés. Uma comunhão com o mundo que nos rodeia, o mundo natural, que nos acolhe e recebe. Celebra-se o sucesso do cortejo. O Lemba traz os instrumentos do poder, o machado e outros instrumentos. Que há instrumentos que ficaram aqui, há outros instrumentos que foram na peregrinação. Esses instrumentos que são resgatados da força, pelos 2 grupos dançando, e são reavidos todos os instrumentos e entregues ao rei. O Morrelo é uma simulação de luta. Bravos homens honram o cortejo em frente à entrada da Umbala. Um combate para resgatar os objetos que fizeram parte da peregrinação do mito de Feti. Depois de recuperados, os objetos são entregues ao rei. Após isto, o rei vai ter que sair da sua residência para ir ao encontro das pessoas, proferir o oráculo. São escolhidas raparigas virgens ou vacainto, com as suas pulseiras tradicionais chamadas oviqueca. Essas meninas virgens é para uma simbologia. São meninas que estão sendo preparadas para a festa da puberdade. Então, a festa da puberdade tem também uma ligação com o boi. Mas elas vão para trás, vão para frente, vão para trás, vão para frente, como busca de energias para eles correrem atrás do gado. Por isso que elas têm que passar a frente dos bois a correrem. Porque no dia da sua puberdade, elas saem a correr em símbolo boi. Esse é o significado. A cerimónia lança-se numa coreografia de celebração. O vice-rei vai ter que ser o primeiro, é um homem traçado a lenço próprio, é característica, tem que vir com lenço. E ele vai ter que falar todas as situações boas que advirão, não é? O vice-rei vai ter que falar. O vice-rei faz uma prece. O entanto, um oráculo para o futuro. Uma promessa que ninguém quer ver quebrada. A promessa da abundância. Recomendou a todas as senhoras que se portem bem e que preparem as sementes, que provavelmente com esta cerimônia as chuvas serão boas. As meninas têm que se portar bem para que evitemos, digamos, as gravidezes precoces. Recomendou também que os homens que não se distraiam muito nos mercados passarem a beber, que peguem os machados, as katanas, para preparar os campos. Por quê? É só com a chuva que a gente está aqui a rogar
que as pessoas terão felicidade na vida. Ele também pediu que as administrações deveriam prestar atenção a esta instituição, que esta majestade ela está fragilizada. O poder tradicional aqui está a desaparecer. Pediu tanto que o poder do Estado, a autoridade, que cuide também deles. O vice-rei, usando essa explanação, já está a fazer a vez do rei. Como tal, eu invoquei que o rei está debilitado. A voz até não sai por questão de saúde. O povo apresenta sementes de cada cereal ao rei e à rainha. Todos precisam de uma bênção. Todos querem ser bafejados pela sorte. As sementes diversas que as meninas, sobretudo as senhoras, trazem aqui à rainha, são lavados, benzidos, com um caçoneiro peculiar. Para quê? Para dar fertilidade às pessoas que trouxeram as sementes aqui. É um símbolo de umas tantas, mas em representação de toda a comunidade. A chuva traz novas colheitas, nova vida a cada temporada. Uma renovação. Uma fé que cria comunidade com a mensagem para o futuro. Haverá a hipótese da ciência e a tradição serem conciliadas? O boi sagrado também representa isso, representa a prosperidade, ou pelo menos é através dele que o povo pode pedir que haja prosperidade e chuva. A chuva é, afinal, o grande objetivo do boi sagrado. Acredita-se que o que faz mover o mundo são três coisas: a chuva, a força do boi na wanga e a ajuda de quem governa. Vem-se para o Ochoto, onde haverá também um outro procedimento, uma conversa com as entidades que foram à peregrinação e os que ficaram. O Ntoma, ou o Lemba, apresenta ao Ramba um resumo dos acontecimentos durante a peregrinação. O rei ouve atento um resumo dos acontecimentos durante o cortejo. Nos Moila não há coroa, mas a responsabilidade pesa na mesma. O Nantuma começou a explicar ao rei em todos os quimbos que ele passou. O que aconteceu? Onde foram bem recebidos, onde foram mal recebidos, o que aconteceu. Esse resumo é um relatório que tem que prestar ao rei. Ele reportou isso com indignação, porque em todos os quimbos onde passou, quimbos antigos, quimbos de cultura, já estão abandonados por causa da fome. As pessoas famintas já abandonaram os quimbos. E o Njelo foi peregrinando em quimbos onde não há pessoas. O Nantuma, esse repertório que apresentou ao rei com uma insatisfação. O Lemba e o Nantuma, por onde passaram, regra geral, eles têm que há quimbos que ele encontrava pessoas falecidas. E nesses quimbos, por obrigação e cultura, tem que sair lá um boi que tem que voltar a Umbala. Antes de entrar em contacto com os outros bois da manada, na wanga, o boi sagrado é purificado para que não leve desgraça para os outros bois. Acredita-se que espíritos malignos possam ter entrado no Nawanga durante a peregrinação. Sinane isa pwaya itama njipolo ipuko yona pelo kwa njiumu pombamba yayo. Yongombe yacho. Anjitale onko ya tavela o ilipukumuna. Sinaye helipukumuni anjitia chakwata. Ao longo da peregrinação, o Lemba fica com os dedos amarrados, bem como o rei. Neste final, não é, assistimos também o desamarrar das cordas, que significa a segurança ao longo desse período todo. Permaneceram com eles durante 2 meses. Também são retirados no fim para simbolizar que tudo está entregue.
é desamarrado, os instrumentos foram entregues e o Njelwa encerrou. A cerimónia lança-se numa coreografia de celebração. Todos os instrumentos que seguiram com os peregrinos no cortejo são devolvidos na Umbala. O seu papel na Njelwa deste ano terminou e só serão usados apenas para o ano, isto é, se ainda houver Njelwa. Poderá cada memória individual ser um ponto de vista sobre uma memória coletiva? A cada nova temporada, perde-se uma memória desta terra feita de poesia, onde as chuvas são renovadas pela fé da Njelwa. A Njelwa sobreviveu a mais um ano. A cultura do país tem que ser preservada. É necessário haver um esforço, uma vontade de todos de manter esta nossa identidade. Mas estas questões são para depois. Agora só falta uma coisa: chuva. Daddy Holly Jai Duncan Dun. Daddy Holly Jai Duncan Dun.